Bom, começando por um dos displays que o pessoal tem mais dificuldade, mas também é um dos melhores displays de CSS, o Display Flex. Mas antes de explicar ele, você tem que saber o que é um elemento pai e um elemento filho. É bem simples. Olha só, eu vou criar uma div e dentro dela eu vou criar um H2. O elemento pai é a div, pois ela tem um elemento dentro dela. Já o H2 é o elemento filho, porque ele tem esse elemento pai cobrindo ele. Ou seja, se eu tenho uma tag e coloco outra tag dentro dela, o que estiver dentro vai ser o elemento filho e a tag de fora vai ser o elemento pai. Você também pode ter elementos pais que são elementos filhos, como nesse exemplo que tem uma div, que é um elemento pai, englobando outra div e um H2. E essa outra div sendo o elemento pai e filho, porque ela está dentro de uma div e está englobando o H2. E o H2 é o elemento filho porque está dentro da div. Agora voltando para o display. Para o display flex funcionar, você tem que colocar essa propriedade em um elemento pai. Isso vai mudar o conteúdo dentro dele. Colocando o display flex, você já consegue ver que os conteúdos dentro do elemento pai ficaram todos em uma mesma linha. Você pode mudar essa direção com flex direction. Tem várias opções para vocês testarem aqui. Uma dessas opções é o column, que faz o conteúdo voltar para a posição original. O row faz com que o conteúdo fique na mesma linha. Usando o justify content, faz com que a posição dos conteúdos mude. Por exemplo, se eu colocar um center, faz com que os conteúdos fiquem centralizados horizontalmente. O space around faz com que os conteúdos tenham espaço entre si e dos cantos. Já o space between faz com que os conteúdos fiquem bem espaçados e o primeiro e o último item fiquem bem nos cantos. Todas essas propriedades podem mudar seus espaçamentos de acordo com a largura do elemento pai. Por exemplo, o elemento pai está com o space between e eu vou alterar a largura dele para 200 pixels e colocar um background vermelho para ilustrar. Olha o espaçamento que ele tem agora. E se eu aumentar a largura do elemento pai, esse espaço fica ainda maior. Você pode mudar essas propriedades de acordo com o projeto que você for fazer. O Align Items é tipo Justify Content, só que verticalmente. Por exemplo, se eu colocar um Center no Align Items, faz com que os conteúdos sejam centralizados verticalmente. Tem várias opções que vocês podem testar para mudar essas posições, vocês podem explorar à vontade. Agora uma propriedade que funciona com o Display Flex, o Gap. Com o Gap, você consegue alterar o espaçamento que os itens têm um dos outros. É uma propriedade que funciona com os displays. Agora sobre outro tipo de display, o Display Grid. Eu já coloquei uns estilos para ilustrar melhor para vocês, inclusive com um gap de 20 pixels. Quando você colocar o Display Grid, você vai ver que de início não acontece nada. Mas isso muda quando você coloca a propriedade Grid Template Columns. E funciona da seguinte forma. Eu tenho 6 itens dentro do elemento pai. E vamos supor que eu queira que tenham 3 itens em cima e 3 itens embaixo. Para isso, eu posso colocar, por exemplo, 100 pixels 3 vezes aqui. Esse valor altera a largura das colunas. Isso aqui é tipo um mapa, onde cada valor que você colocar aqui vai ser igual a um item. Se eu quiser 2 itens em cada linha, eu posso colocar, por exemplo, 200 pixels 2 vezes. Você pode colocar o tamanho que você quiser aqui. Se você colocar um valor automático, os valores vão ser iguais para todos os itens. Para o Grid Template Rows é a mesma coisa, mas nesse caso é para as linhas ao invés das colunas. Por exemplo, eu quero que a primeira linha tenha 100 pixels de altura. Agora eu quero que a segunda também tenha 100 pixels de altura. É só você colocar o valor que você quiser. Agora sobre o valor chamado FR, que você pode colocar em Grid. Ele funciona da seguinte forma. Se você colocar um FR 2 vezes, isso significa que vão ter 2 itens por linha do mesmo tamanho. Só que se você colocar, por exemplo, 2 FR e 1 FR, isso significa que o primeiro item por linha vai ter o dobro do próximo item. Se for 3 FR e 1 FR, vai ser o triplo e assim por diante. Bom, com esse conhecimento, você já consegue fazer várias coisas em diferentes projetos. Então é basicamente isso. Até o próximo vídeo.